you, as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui, tirar a dúvida, vamos sanar a dúvida aqui. Vamos lá. Se um casal mora junto, união estável, e o mesmo traía, separa, isso não é adultério? E traição? Não vão sofrer consequências? Não vão colher porque não são casados. Amados, primeiro, união estável é uma coisa, casamento é outra, certo? Quem vive união estável não é um casamento. Digamos que um casal, aqui um exemplo, um casal mora junto, vive numa união estável, como a gente chama de união estável, muitos dizem que é amancebado, e por aí vai, certo? E nesse caso, esse casal que vivia numa união estável, separa, certo? Separa, seja porque os dois quiseram separar, ou seja porque uma das partes traía, ou a esposa, ou aliás, a esposa não, o companheiro traía, ou a companheira traía, ou ambos traíram, independente aqui, certo? Se separaram por alguma, ou se separaram por alguma motivação, quer seja por traição, ou por qualquer outra motivação, certo? Lembramos que isso aqui, o que esse casal não vivia em um casamento, vivia numa prostituição, certo? Ou seja, para ser mais sensato aqui, fornicação. Era um casal que vivia em fornicação. Então, certo? O que acontece? A pessoa pergunta aqui, não vão sofrer as consequências? Com certeza que vão sofrer as consequências, certo? Não vão colher como as consequências de um casal casado, vão colher as consequências de um casal amigado. Certo? Vai colher as consequências, logicamente, que se a pessoa não praticou adultério, não pode colher as consequências de um adultério, porque não plantou, adultério, mas plantou fornicação, plantou, prostituição, porque fornicação é uma prostituição entre duas pessoas que são solteiras, certo? Fornicação é uma prostituição. Lembremos disso aqui, que fornicação é um tipo de prostituição. Então, certo? A fornicação é praticada, certo? Por pessoas que são solteiras, certo? E adultério é a prática do pecado sexual praticado, aqui, por pessoas casadas, certo? Adultério é para quem é casado, certo? E fornicação para quem é solteiro, certo? Ali, certo? Adultério para quem é casado e fornicação para quem é solteiro. Então, se a pessoa vivia numa união estável, ela não pode, sofrer aqui as consequências de um adultério. Então, ela vai sofrer as consequências de quê? Da fornicação. Isso é uma lógica. Vai colher aqui as consequências. Plantou fornicação, vai colher fornicação. Você planta o que você, você colhe o que você planta. Você não pode colher o que você não plantou, Se você não plantou adultério, como é que você vai colher adultério? Você vai colher, Você vai colher exatamente o que você plantou. Então, se você plantou traição, você vai colher traição. Você vai colher isto. Você vai colher exatamente o que você plantou, certo? Então, a pessoa não vai sofrer as consequências de um adultério porque ela não plantou adultério, certo? Vão colher ali, as consequências de uma imoralidade sexual provindas da fornicação, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Então, dizemos de novo aqui, ó. O casal, vive numa união estável, se separa
Não importa a motivação, porque se separou, ou não importa se separaram, se não se separaram, certo? Um dia vão colher. Se mesmo que não venham a se separar, esse casal que vive numa união estável, né? Mesmo que não venha, né, a se separar, um dia vão colher. Já estão colhendo. Aliás, gente que vive na fornicação já está colhendo. Automaticamente entrou no pecado de fornicação, já colhe. Certo? Já está colhendo. Esse casal pode vir a se separar, quer seja por traição ou não pode. Né? Vai ser só mais uma consequência da sua fornicação. Se vier se separar, vai ser mais uma consequência do pecado, né? É uma coisa movida já literalmente do pecado de fornicação. Certo? Já é uma consequência, né? Provinda da fornicação do casal. Se o casal veio a se separar por causa de traição ou por qualquer outro, né, outro meio, ou por qualquer outra situação, saiba, né, que já é as consequências de estarem, né, de terem vivido, né, ou de estarem vivendo em fornicação, certo? Então não pode aqui. Então se o casal está vivendo numa união estável, né, vai sofrer as consequências dessa união estável, certo? Não pode sofrer as consequências de um adultério porque não são casados, lógico, certo? Então vai sofrer as consequências só dessa fornicação. Logicamente que esse casal não tem só, né, a fornicação, tem muitos outros pecados, né? Então vai colher não só desse pecado de prostituição aqui, de fornicação, como outros. Com certeza esse casal pratica outros pecados contra Deus, contra eles mesmos e contra o seu próximo, logicamente, né, gente? Então o homem vai colher tudo aquilo que plantar, como tá lá em Gálatas, né? Não pense o homem que vai zombar de Deus, né? O homem vai colher exatamente o que ele plantar. Vai colher exatamente o que ele plantar, certo? Então é isso aqui, amém? Que Deus abençoe vocês.